No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ouve a voz do bom pastor, na manhã da vida, sob o lindo céu. Ouve a voz do bom pastor, quando as flores trazem orvalhado véu. Ouve a voz do bom pastor, segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Essa escritura é bastante familiar. Aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. A armadura de Deus. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Só assim nós nos tornamos vencedores e mais do que vencedores. A vitória não é daqueles que estão armados, falando de armas humanas. As armas da nossa milícia não são carnais. Paulo disse aos Coríntios, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, a vitória não é daqueles que estão armados, mas sim daqueles a quem Deus ajuda. Isso é uma grande verdade. Por um lado, nós somos pessoas totalmente desarmadas, de armaduras carnais, armaduras humanas, armas carnais contra armas carnais. Isso resulta em que, se nós usamos uma arma carnal contra uma arma carnal, com certeza a derrota é certa. Já falamos aqui há pouco tempo, há poucos dias, que não somos nós. Não é a nossa força, não é a minha força. Não são não é a minha capacidade própria, que não tenho, não temos nenhuma capacidade própria. Não temos nenhuma capacidade, irmãos, para pelejar contra o diabo, contra Satanás, o príncipe, conforme lemos aqui, o príncipe das trevas, as hostes espirituais da maldade, potestades. Isso ficou bem claro. E a Bíblia não nos exorta a pelejar contra o diabo, mas a resistir. São Tiago disse, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Se formos pelejar contra ele, vamos perder. Argumento não resolve, peleja não resolve. Por isso a Bíblia diz, nesta peleja não tereis que pelejar. Estai quietos e vede o livramento do Senhor. Se nós usarmos armas
carnais, vamos perder com toda certeza. Agora, quando nós lemos uma escritura, nós encontramos na Bíblia exemplos no Velho Testamento, no Novo Testamento, encontramos exemplos. Vamos lembrar aqui, eu penso que muitos já estão lembrando de um grande exemplo no Velho Testamento. Saul tentou armar a Davi. Davi não era um guerreiro até então. Ele era um pastor de ovelhas. Ele estava no campo pastoreando as ovelhas de seu pai, Jessé. E ele nunca havia enfrentado uma guerra, nunca havia enfrentado uma batalha. E ele estava no campo, cuidando do seu trabalho, quando ele foi chamado. Quando Samuel estava na casa de Jessé para ungir um de seus filhos, rei sobre Israel. E os 6 filhos passaram diante de Samuel e nenhum daqueles foi a pessoa escolhida por Deus. Passaram todos, grandes homens treinados, e Samuel ficou em dúvida, mas eu vim aqui para ungir um dos filhos de Jessé. Todos já passaram e o Senhor não apontou a nenhum deles. Então Jessé disse, não, tem ainda mais um, mas esse nem conto com ele. Está lá no mato, está pastoreando ovelhas, não sabe nada, não tem nenhum treinamento. É ainda um jovenzinho, né, sem experiência na vida. Mas Samuel mandou que o chamasse. Quando Davi chegou, Deus mostrou para ele, aí está a pessoa escolhida, a pessoa certa. Então, Saul o armou com todas as armas, colocou todas as suas vestimentas em Davi, armas carnais. Davi não soube nem andar com aquilo. Aquilo, eu nunca tinha visto aquilo. Então pediu que tirasse isso dele. Então nós encontramos aqui filisteus armados, muito bem armados. Inclusive o Golias, muito bem armado. Saul, muito bem armado. Davi, ajudado. Davi sendo ajudado por Deus. Davi sendo ajudado por Deus. Isso foi o suficiente. Sem nenhuma dessas armaduras de Saul, sem nenhuma das armaduras dos filisteus, ou das armas dos filisteus. E ele disse para aquele gigante, diante daquele grande desafio, você veio a mim com espada, com armas poderosas, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. E antes disso, Davi perguntou a Saul, quem é este incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Esse gigante, esse Golias. Mas naquele momento Davi se lembrou das experiências que ele já tinha com Deus. Deus já o tinha ajudado. A vitória que ele teve sobre o leão, sobre o urso, o ajudou naquele desafio contra o Golias. E ele chegou a desafiar, quem é esse incircunciso?
Ele não olhou para o tamanho do problema, ele não olhou para o tamanho do gigante. Ele desprezou, ele era um menino, um mocinho, um adolescente ainda. Apenas com uma funda na mão. O que significa isso? Não significa nada para o homem, mas significa muito para Deus. O milagre não estava naquela funda, mas estava nas mãos de quem estava usando aquela funda, de quem usou aquela funda. Não era, o milagre não estava na funda, mas nas mãos de quem estava com aquela funda. Saul, muito bem armado. O filisteu, muito bem armado. Mas Davi simplesmente desprezou. Quando ele olhou, ele não admirou, ele não assustou com o tamanho do gigante. Ele disse: quem é esse incircunciso? Se Deus me livrou das garras do urso, se Deus me livrou das garras do leão, Ele vai me livrar disso também. Qual você prefere? Filisteus armados, Israel ajudado. Saul armado, mas o que ele estava fazendo com toda aquela armadura? Davi ajudado. Ora, irmãos, isso traz para nós nesse dia uma confiança muito grande. Não fique observando e assustado com o tamanho dos problemas, com o tamanho dos desafios. Confie na ajuda de Deus. Confie nessa armadura de Deus. Davi estava revestido com a armadura de Deus, com as experiências que ele tinha com Deus. Isso foi o suficiente. Eu acho maravilhoso isso, que Davi passou ali em um ribeiro. Sabe quantas pedras ele pegou e colocou em seu alforje? 5 pedras. Porque eram 5 gigantes. Aquele Golias era o chefe dos 5 gigantes. 5 gigantes. Davi pegou 5 pedras. Será que se fosse eu não teria enchido um saco de pedras? Vai que erra uma, eu pego outra, vai que erra 5, eu uso 10. Não, Davi pegou só 5. Tamanha era a sua confiança em Deus. Quando ele derrubou o chefe, os demais correram, foram embora. E ali foi grande a vitória de Israel. Filisteus bem armados, Israel ajudado. A ajuda de Deus para nós é essa aqui de Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Leia todo o capítulo, do versículo 10 em diante, leia todo ainda hoje e confie nisso, descanse nisso. Tenha essa mesma confiança. Deixa eu repetir uma coisa que eu repito muito. Eu não sou Davi, mas o Deus de Davi é o meu Deus. Fale isso também. Eu não sou Davi, mas a minha confiança é no Deus de Davi. A minha fé é no Deus de Davi. Eu estou armado com as mesmas armas que Davi estava. Apenas com uma funda nas mãos, isso é o suficiente. Vamos lembrar de uma coisa muito importante. Ele me chamou quando eu não era nada. E ainda continuo não sendo nada, mas agora estou em suas mãos. Davi, aos olhos dos filisteus, aos olhos do próprio Saul, não era nada. Não tinha nada. Mas ela agora estava nas mãos de Deus.
Eu prefiro ser um nada nas mãos de Deus do que ser muita coisa fora das mãos de Deus. Isso é uma chave, isso é uma vitória. Isso faz a gente saltar muralhas, faz a gente confiar. Lembre disso, irmãos. A confiança que estava no coração de Davi em Deus é a mesma que está no meu coração, é a mesma que está no seu coração. Confie, descanse, não olhe para o tamanho do problema, mas olhe para o tamanho do seu Deus. Não fale para Deus o tamanho desse problema, mas chama esse problema, fala para esse problema, fala para essa enfermidade o tamanho do nosso Deus. Ora, Davi não ficou alarmado com a altura de Saul. Ele não assustou a altura aliás, do filisteu, não assustou. O que Davi viu naquele momento? Grande é o Senhor. Irmãos, imagine um menino ir atrás de um leão que arrebatou uma ovelha, das quais ele era pastor. Ele foi, agarrou o leão, matou o leão, estrangulou o leão, pegou em sua queixada e arrancou o queixo do leão. De onde veio essa força? Dá para imaginar? Somente dá para imaginar? Não. Não é questão de imaginação, não. Um menino matar um urso. Não sei, será que ele deu uma pedrada com a funda naquele leão primeiro? Naquele urso, não sei. Eu sei que ele matou um leão e matou um urso. E ele disse, se Deus me livrou do leão, me livrou do urso, não vai me livrar disso aqui? Quem é esse circunciso? Irmãos, a gente precisa ter experiência com Deus. Precisa ter. Ele venceu aqueles 2 grandes obstáculos. E a vitória sobre aqueles 2 grandes obstáculos trouxe a grande vitória diante daquele 3º obstáculo. Não há obstáculo para a nossa fé. Não há desafio para a nossa fé. É maravilhoso, o nosso Deus é o mesmo, as armaduras são as mesmas, as lutas são as mesmas, mas as vitórias também são as mesmas. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós oramos. É tão bom podermos orar ao Deus de Davi, ao nosso Deus. A gente sente isso tão perto. Isso para nós não é uma história do passado, isso é tão vivo hoje, porque nós oramos ao mesmo Deus, cremos no mesmo Deus, a nossa fé está sendo sustentada pelo mesmo Deus, o mesmo Deus que escolheu a Davi, me escolheu, te escolheu. Não fomos nós que escolhemos ter fé, mas Deus nos escolheu e colocou esta fé igualmente preciosa nos nossos corações. Cada irmão e irmã alcance essa grande vitória neste dia. Ó Deus, possamos confiar, descansar, desprezar as doenças, desprezar os assombros que o inimigo tenta colocar sobre nós, desprezar aquilo que poderia nos assustar e dizer logo isso vai querer me assustar. Não, eu não assusto com nada, porque o Deus a quem eu sirvo nunca me deixou, nunca me desapontou. Eu continuo crendo que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo, a vitória sobre todos os obstáculos, sobre todas as doenças. No poderoso nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.
amor, bondoso pastor, Deus poderoso. Tenho um Deus, Deus que é real, Deus de amor, que busca e transforma pedaços quebrados de vidas aflitas. Deus que liberta, sacia os sedentos, tal qual no deserto com o povo amado. Deus de vitórias, Deus de alegrias, só em Cristo existe a paz. Libertador, meu Salvador, que livra os aflitos dos seus anseios, Deus poderoso. Seu sangue vertido, seu corpo partido, em tudo sofreu. Ganhou a vitória, Deus poderoso. Deus que liberta, sacia os sedentos, tal qual no deserto com o povo amado. Deus de vitória.